Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast. O tema de hoje é a conclusão da estratégia de imunização dos planos de benefício definido, como é o caso dos PPSPs. Eu sou Antônia Moraes, gerente de comunicação da Petros, e para falar sobre esse tema eu recebo aqui o nosso diretor de investimentos, Paulo Werneck, e o gerente de macrolocação, Raí Faustino. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem? Como vai? Muito obrigado pelo convite, Antônio. Exatamente. Perfeito. Bom, para começar então a nossa conversa e colocar todos na mesma página, Paulo, explica para a gente o que é a estratégia de imunização. Estratégia de imunização, vamos dar uma ideia bem simplificada, né? É tirar todo o risco, praticamente equalizar os riscos e dimensionar os riscos que existem no cumprimento do seu objetivo do plano de benefício definido. Então, a gente tende a fazer uma estrutura de proteção com os ativos para que a gente tenha uma garantia do recebimento do fluxo ao longo do tempo. Então, com certeza, isso vai dar uma certeza e uma garantia melhor para que os nossos participantes, né, os assistidos, recebam o seu fluxo de recursos ao longo do tempo. Tá? Então, diante do que a gente... para vocês terem uma ideia, né, só simplificando, as taxas de juros praticadas ao longo dos últimos anos no Brasil e no resto do mundo, elas foram bem abaixo das metas atuariais. Então, a gente teve agora um movimento, né, de puxada de taxa de juros, elas subiram para cima da meta atuarial. Olhando esse momento, nós olhamos todo o portfólio dos planos de benefício definidos e fizemos o que eles chamam de ALM, em inglês é Asset Liability Management, traduzindo para o português, que é a gestão do ativo e do passivo. Então, um casamento com o que eu tenho que pagar, que é o passivo, com o que eu vou receber. Então, fizemos todos um cash flow match, é muito termo em inglês, mas é fácil. Um casamento do fluxo de caixa, onde tudo que a gente vai receber está devidamente computado e calculado para o que a gente tem que pagar. Então, isso traz diversos benefícios para esses planos de benefício definido. Perfeito, Paulo. Obrigada pela explicação inicial. Então, significa dizer, podemos concluir que o processo de imunização, ele reduz o risco de novos déficits nos planos PPSPs, por exemplo, ou elimina totalmente esse risco de déficit? Não, a eliminação não é total. Existe, sim, um risco pela forma como o regulador exige que a gente faça, por exemplo, a contabilização desses ativos que a gente tem na carteira versus o passivo. Então, a gente vai entrar aqui numa questão chamada marcação na curva versus a marcação a mercado, né? Então, significa o seguinte, que no que eu tenho que pagar, ele vai acumulando ao longo do tempo. E o que eu tenho que receber, ele vai marcando todo dia o preço que está sendo negociado no mercado. Como o mercado é volátil, então significa que eu transfiro para o meu ativo, às vezes o preço está abaixo, às vezes o preço está acima. Então, isso traz uma volatilidade grande para a carteira. O que a gente tem hoje é o seguinte: nós fizemos, junto com a área de risco, a gente fez todos os cálculos, tudo que estava pertinente à exposição de risco que a gente poderia ter, e calculamos o que seria o volume necessário para que a gente tivesse uma tranquilidade, que é difícil de falar. A gente trabalha com uma coisa que é imponderável, que é a previsibilidade do que vai acontecer nas economias ao longo do tempo. E isso faz com que a gente tenha que ter um trabalho estatístico muito forte. E esse trabalho estatístico foi o que a gente fez. A gente fez uma conta em média que 82%, olhando a carteira como um todo, 82% dos planos deveriam estar imunizado, quer dizer, vacinado contra essa volatilidade. Porque agora, dependendo do prazo do ativo que eu possuo, principalmente os títulos públicos que puxaram a taxa de juros para uma negociação acima da nossa meta, a gente pode computar na contabilização fazendo o acúmulo que nem é no passivo. Então, eu vou acumulando o que eu tenho que pagar para receber, né, acumulando o que eu tenho que receber também. Então, é simples assim. Não é tão black box, como o pessoal gosta de falar. Antônio, a gente separou 3 gráficos que contam um pouco dessa história que o Paulo apresentou inicialmente, né? O primeiro gráfico, não sei se
consegue Vamos colocar aqui. compartilhar, a evolução da taxa de juros, né, e vis-à-vis a nossa meta atuarial, que é o indexador para plano de benefício definido, né? Então, ao longo dos últimos, desde o segundo trimestre de 2021, que a gente observou uma abertura da taxa de juros e, consequentemente, elas ficaram acima das metas atuariais e que possibilitou a gente implementar essa estratégia de imunização. Esse é o momento principal. Agora, a gente tem que entender o seguinte: os nossos ativos não são somente os títulos públicos. A gente fez toda a movimentação na carteira para que a gente aproveitasse aquela subida de taxa de juros. Se vocês olharem, é a taxa mais escura, né? É a linha mais escura, né? É a B50. É a B50, então você vê ali que ela está negociando na faixa aí de 6 e alguma coisa, contra o que eu tenho que pagar, que é 4,5 em média. Então, eu tenho ainda um spread que a gente conseguiu. Óbvio que nós estamos olhando um único ativo. E quando a gente faz o ALM, a gente tem que fazer o Asset Liability Management, a gente tem que fazer um casamento também do prazo médio que a gente tem de pagamento versus o que a gente tem de recebimento. Então, hoje está casado direitinho. Porém, a carteira desses planos ela não é composta simplesmente pelos títulos públicos, né? Ela tem uma dinâmica de gestão em que existe outros ativos que podem trazer um pouco mais de volatilidade. Obviamente, o que a gente fez foi diminuir o tamanho desses ativos, né, para até mesmo comprar os títulos públicos, fazendo com que esta volatilidade seja menor e que impere muito mais o recebimento dessa diferença do ativo e do passivo dentro da carteira e ele neutralize mais a volatilidade. Porém, cabe mencionar que nós temos ainda o saldo dessas carteiras que já foram compostas lá atrás. Então, a gente ainda tem imóveis, a gente ainda tem participações diretas, a gente ainda tem um pouco de estratégia de ações que foi bem reduzida. Como esse plano ele é maduro, significa que ele já passou da fase de acumulação de poupança, está na fase do pagamento já dos seus benefícios, então os recursos que entram são infinitamente menores do que os recursos que saem. Eu diria até que eles são maiores, a saída é muito maior do que o que a gente tem de recebimento, né? A gente tem também nesse fluxo de caixa essa previsibilidade. Agora, diante da volatilidade, os outros ativos podem afetar. Óbvio que a gente olhou, a gente trabalha, a gente fez a redução aonde era possível e tentamos neutralizar também esse efeito. Então, eu diria para você o seguinte: será muito mais previsível e com muito mais com um intervalo de confiança muito maior que o fluxo está bem garantido para frente. Se vocês olharem e fizerem uma conta, né, você olha ali, 4,50 é o meu passivo que eu devo pagar contra 6%. Tem ali 150 basis points de spread. Mas, como a gente fez a média da carteira, esse spread é um pouco menor porque a curva de juros, ela quanto mais longo, maior o risco, maior é o prêmio. Então, a nossa taxa média é um pouco menor porque a gente está olhando ali uma NTNB 50, que é estritamente lá na frente, né? Então, quando a gente faz o cálculo médio, a gente está com um spread positivo que, mantendo os outros ativos sem uma volatilidade e rendendo bem, a gente vai ter um spread que vai sendo acumulado e vai melhorando a solvência do plano ao longo do tempo. Então, a gente fez todas as medidas possíveis para que a gente tenha uma previsibilidade, uma segurança maior no recebimento disso. E traz tranquilidade para os participantes. Em termos de segurança e de volatilidade, é o segundo e o terceiro gráfico que a gente separou, né? O segundo gráfico é um gráfico que, conforme a gente foi evoluindo, que é a linha mais escura, quando a gente foi evoluindo na construção dessa carteira de imunização, então chegando ali praticamente, no caso do R, a 80% da estratégia implementada, e conforme a gente foi chegando e alcançando na construção dessa carteira, a outra linha mais clara é o risco do plano sendo reduzido gradualmente ao longo da implementação dessa estratégia, né? E aí o terceiro gráfico é o gráfico da evolução, de conforme a gente foi implementando a estratégia de imunização, a rentabilidade do plano foi tendo um comportamento mais constante, né, mais perene, porque é a segurança que os títulos públicos marcados na curva asseguram para o plano. Agora, volta só, por favor, no gráfico anterior, que seria interessante olhar o seguinte. Olha, ali, o aumento da imunização versus
o risco que a gente está dentro desse portfólio. Então, só para dar uma traduzida melhor para os nossos participantes que estão assistindo, o que é aquele risco? O que é o VaR? O risco é a probabilidade de você atingir aquele retorno ou não diante das condições econômicas que a gente está enfrentando. Então, é uma probabilidade maior de você ter aquele retorno. Então, você vê hoje que os ativos que a gente possui, no que a gente fala no Vale de Risco, está menor do início desde 2020, final de 21, quando a gente começou a implementar essa estratégia. Era 20%, hoje é 20% Isso. para praticamente 5%. 5%. É 5%. Tá bom? Tá Então, só para ter ótimo. uma ideia de Uhum. como é que funciona isso. Então, tem uma certeza maior e uma tranquilidade maior no recebimento, sem aquela volatilidade que é pertinente, às vezes, do mercado. Excelente. Então, Raí, com a conclusão desse processo de imunização, você pode mostrar para a gente como ficou a composição da carteira dos planos BDs? Posso sim, a gente separou um gráfico, a gente tem 6 planos de benefício definido que foram contemplados na estratégia de imunização, que, como o Paulo pontuou, tiveram 82% na média na estratégia de imunização, né? E aí cada plano tem uma particularidade e aí por isso eles ficaram com percentuais diferentes. Por exemplo, o R e o NR, eles ficaram com 80% na estratégia de imunização, 20% completa essa carteira, fica em produtos mais diversificados, que depois a gente pode entrar e detalhar um pouco mais o que é. A Arlanx e o Nutriflex são planos um pouco mais maduros, sem equacionamentos e, consequentemente, acabaram tendo um percentual maior na estratégia de imunização, 90%. E os planos pré-70, que são os planos que praticamente todos os participantes já se encontram em gozo de algum benefício, a gente precisa ter uma estratégia mais conservadora e a proposta da imunização foi em 100% para esses planos. E aí a gente trouxe um pouco a composição, porque a estratégia de imunização tem uma parcela de caixa. A parcela de caixa, ela é para pagamento de benefício do participante. Então, a gente tem um fluxo constante, todo mês a gente tem uma folha considerável e a gente precisa ter um colchão de liquidez para fazer esses pagamentos. Então, a estratégia de imunização prevê isso. Uma outra parcela, que é a do Cash Flow Match, que o Paulo comentou, ela tem marcação a mercado, porque a legislação condiciona que títulos inferiores a 5 anos devem ser marcados a mercado. E o restante da carteira, e como a gente já pontuou, é o grosso da estratégia, fica marcado na curva. Ótimo. Raí, e por que vocês não imunizaram 100% desses planos? Você pode explicar? Isso é uma boa pergunta. A gente tem como ponto, pilar e início dessa estratégia de imunização o estudo de alocação feito pelo ALM, que o Paulo esclareceu bastante, deu muito detalhe, que é a gestão do ativo e do passivo. Então, nesse estudo, o que a gente leva em consideração? Vai levar em consideração a meta atuarial do plano, a maturidade do plano, o nível de solvência atual que o plano possui, e tudo isso foi elaborado pelo setor de gestão de riscos. Nesse sentido, a gente ainda cabe ressaltar que tem a questão da característica da própria carteira anterior à estratégia de imunização, que ela tem uma composição distinta entre os planos. Então, tinha que avaliar a liquidez e as restrições que, eventualmente, você teria para fazer a operacionalização da estratégia de imunização. Então, isso também foi levado em consideração para a definição dos percentuais a serem imunizados para cada plano. Então, a gente ainda tem, adicionalmente, uma parcela que a gente chama de parcela de diversificação, que é a busca ganhos e crescimentos, e aí, por exemplo, para os maiores planos é 20%. E aí, dentro dessa carteira tem renda variável, multimercado, produtos de crédito, investimento no exterior, investimento imobiliário. E aí a gente destaca também que dentro desses 20% tem uma parcela que é 10% de ativos ilíquidos. E aí a gente classifica ativos ilíquidos porque a gente não tem tanta velocidade, celeridade para negociar esses ativos. Eles exigem um programa de desinvestimento mais sólido, não existe essa negociação tão rápida e imediata. Então, a estratégia é um pouco mais morosa e, por isso, a gente tem um cuidado e tem um desafio maior dentro dessa carteira, porque ela não oferece a mesma previsibilidade que a gente tem, por exemplo, num título público. Bem, a pergunta agora então é para o Paulo. Paulo, a estratégia de imunização ela já está produzindo então efeitos no desempenho dos nossos planos? Sim, já está desempenhando um bom papel, tanto é que a gente já bate a meta atuarial, a gente já tem até, possivelmente, se tudo continuar nessa condição que a gente está vendo por aqui, a gente vai ter um resultado bem positivo em cima das nossas carteiras, né? Agora, Antônio, assim, você fez, voltando a uma pergunta anterior, sobre a garantia que eu tenho sobre
sobre isso, né? A gente fez um trabalho, então vamos dividir essa questão em 2 pontos. Do ponto de vista do passivo, que isso também é muito importante, né? A gente foi num período lá, fez uma fotografia e a gente olhou o tamanho do passivo e nós olhamos os ativos que nós possuímos e a qualidade, etc, tal, como o Raí falou, liquidez, etc e tal, e trabalhamos nisso, né? Na parte do ativo, a gente teve alguns ganhos consideráveis, né? A gente conseguiu fazer uma recuperação de crédito que estava lá atrás, que a gente já tinha considerado para perda, a gente conseguiu recuperar parte desses recursos, a gente diminuiu a exposição em private equity, em fundo de investimento em private equity, diminuímos essa exposição de 28 para 5 private equity, que hoje praticamente dentro da fundação uma exposição marginal, em cima do volume. Tivemos na parte dos imóveis também uma recuperação expressiva em vacância, que a gente diminuiu de 42% para 17%. Então, tudo que a gente podia acrescentar no lado do recebimento, a gente trabalhou, dado a especificidade de cada ativo que a gente tem, a redução, blá, blá, blá. Agora, a gente também tem que se preocupar com relação à parte do passivo. A parte do passivo significa o que eu tenho que pagar. Se eu tenho um aumento de judicialização, de questionamento jurídico, vários pontos com relação ao aumento desse pagamento, eu trago instabilidade e insegurança para essas contas que a gente fez. Então, a fotografia que a gente fez naquele momento era essa, calculamos tudo, desajustamos, porém, o mercado é volátil, o mercado se mexe, e não somente da parte do ativo, que é o que eu falo de mercado, a parte do passivo também pode ter uma probabilidade de aumentar, se aumentar a judicialização dos participantes em cima do plano. Eu vou ter que pagar mais. Quando eu pago mais, eu tenho que aumentar mais a previsibilidade do meu ativo. Então, assim, se tudo continuar desta forma, significa que a gente vai ter um resultado tranquilo, positivo, atingindo as metas, com um pouco de resultado mais positivo e com uma previsibilidade maior de acontecer. Porém, se essa variável do passivo aumentar, a gente tem que rever todas essas condições. Perfeito. Tá certo. Bem, aí a estratégia de imunização ela levou aproximadamente 2 anos, né, para ser implementada. Explica Isso. para a gente a complexidade desse processo. É uma boa pergunta, Antônia. A Petros é o maior fundo multipatrocinado da América Latina, né? Então, a gente faz a gestão de 115 bi de patrimônio, é um montante relevante dentro do mercado, e o mercado não tem liquidez necessária para absorver todos esses movimentos que são necessários, e aí, quando a gente entra no mercado, a gente tem que estar preocupado com a liquidez e também com a questão do preço, porque o preço pode afetar a nossa carteira de investimento de planos, por exemplo, que não fazem parte da estratégia de imunização, até mesmo da implementação da estratégia de imunização. Então, tudo isso foi desenhado num cronograma, a gente avaliou que seria prudente implementar ao longo de 2 anos, e para ter uma noção, a gente fez de movimentação só de compra 53 bi de títulos públicos. Então, é um montante bem relevante ao longo dos últimos 2 anos. A gente saiu de 5% que a gente tinha na carteira na estratégia de imunização lá no final de 2021, terminou 2022 com 50%, e agora, ao final de outubro, a gente completa a estratégia de imunização tendo 80%, 82% dos planos na estratégia de imunização. Então, é um montante muito grande. A gente aproveitou a oportunidade que o Paulo já pontuou aqui da abertura das taxas de juros para acelerar os movimentos também. É importante já nesse momento também que a gente teve uma atuação muito pontual, específica, em cada ativo que a gente teve que negociar no mercado, porque é importante, pode acontecer até uma retroalimentação, né? Como eu já tenho alguns ativos na carteira, se eu entro para negociar e dado o tamanho que nós temos de exposição versus a profundidade que o mercado brasileiro possui, a gente acaba afetando o nosso próprio preço do nosso próprio ativo. Então, isso requer, e a gente teve essa habilidade muito da nossa área de renda fixa, na implementação dessa estratégia das trocas dos ativos, dos vencimentos distintos, da negociação do mercado, e sem fazer, obviamente, afetar o mercado com o nosso tamanho, o nosso nome e a nossa responsabilização. Paulo, para fechar então aqui esse nosso bate-papo, com o fechamento, com a conclusão então da estratégia de imunização, agora qual é o próximo passo
aí para 2024 para os planos de benefício, para a gestão da carteira dos planos de benefício? Bom, agora a gente tem segregadamente nas nossas carteiras um plano de benefício definido, uma carteira composta por benefício definido em que está imunizado 80%. Então, a nossa visão é, diante do cenário que a gente tem de taxa de juros, dos ativos, é proteger essa imunização e fazendo os ajustes para que ela se mantenha. Lembrando que tem que dar um tratamento ainda ao estoque que a gente tem dos ativos que estão na carteira. Então, mas, porém, a mensagem é o seguinte: o risco nesta carteira não vai ser aumentado. Então, significa que o pessoal pode esperar uma volatilidade bem baixa nisso. Óbvio que a gente tem um estoque que a gente vai estar sujeito à flutuação. Significa que se tiver uma flutuação muito grande, a gente vai ter um efeito, talvez não seja marginal, mas será muito menos do que foi no passado. Então, não terá tanta surpresa assim, é dar previsibilidade. Agora, na gestão das carteiras que a gente possui, tanto de plano CD quanto de plano CV, a gente vai fazer toda aquela gestão de portfólio e a diversificação necessária para que a gente possa contribuir com o risco adequado, o risco simétrico, para que a gente consiga produzir o maior volume de recursos a ser entregue para os nossos participantes ao final do vencimento desse plano ou quando ele estiver no seu período de aposentadoria. O objetivo é esse, com maior segurança, dar um maior volume de recursos para ele. E aí, a diversificação, como o Raí falou, passa de tudo. Então, private equity, investimento no exterior, ações, renda fixa de novo, crédito, caixa, quer dizer, toda a composição dos ativos que a gente tem disponível no mercado local e um pouco mais agora que a gente tem uma autorização, já tem, né, 10% de limite para poder investir no exterior, usando isso. Então, nossa equipe de macroalocação, junto com a nossa equipe de cenário macroeconômico, que compõe uma previsibilidade boa, a gente vai tentar maximizar esse retorno com um risco menor possível, que a gente acha que é considerável para colocar. E sempre, de novo, isso aqui é uma estratégia de gestão de risco. A área de risco sempre envolvida, seguindo todo o rito de aprovação de governança que a gente estabeleceu nos últimos anos dentro da Petros. Então, não é um ativo que o Paulo Werneck decide colocar na carteira. É todo o rito de proteção, todo o rito de governança, onde os técnicos selecionam, traz para os comitês, os técnicos se reúnem nos comitês e vai levando para todo o processo e toda a esteira de aprovação, aonde pode chegar, dependendo da alçada que a gente tem, até o órgão máximo, que é o Conselho Deliberativo. Lembrando sempre que todas as decisões passam sempre pelo COMIN, que é o Comitê de Investimento, em que eles dão a bênção e questionam se as alocações estão corretas ou não. Apenas para complementar essa visão mais conservadora e equilibrada que o Paulo pontuou bastante aqui, a gente está no período de revisão da política de investimento e é o documento da política de investimento que traduz toda essa estratégia que o Paulo está colocando. Então, esse mês de novembro é o mês que a gente se dedica para fazer o estudo e a elaboração da política de investimento, e nesse documento a gente olha para os próximos 5 anos e estabelece quais são os critérios de investimentos que a gente vai adotar para cada plano, né? Então, em breve, a gente está saindo com a nossa previsão e com a nossa sugestão de alocação e vai monitorando ela diariamente, praticamente, para ver se está na direção daquilo que a gente projetou e fez a previsão. De novo, é um trabalho de tentar prever o que vai acontecer no mundo e na economia. Excelente. Bem, Paulo e Raí, mais uma vez, muito obrigada pela participação e esclarecimento desse tema tão importante para os nossos participantes. Obrigado, Obrigado a Antônio, você, sempre à disposição. Com isso, encerramos então mais uma edição do nosso videocast. E se você não segue a Petros no Spotify ou no YouTube, acessa lá, faça a sua inscrição e fique por dentro de todas as novidades da nossa fundação. Até a próxima!